Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Dirigentes do SINT-RN participaram da Marcha Nacional do Serviço Público contra a Reforma Administrativa. A passeata foi realizada em Brasília, na última quarta-feira, por centrais sindicatos, reunindo servidores de diversas categorias de todo o Brasil. A manifestação teve como objetivo pressionar o Congresso Nacional para rejeitar a reforma administrativa que poderá destruir postos de trabalho e piorar os serviços públicos que a população utiliza, entre eles a educação pública. E a gente vem aqui para dizer aos deputados federais, em especial aos deputados do nosso estado, do Rio Grande do Norte, que eles precisam ser contra essa reforma. Qual o papel do servidor e da servidora pública na sociedade e por que eles são sempre tão atacados? Esse é o tema da entrevista de hoje com o coordenador-geral do SINT-RN, professor Bruno Vital. Confira. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Extra Classe TV de hoje. Olá, Denô, olá a todas, todos que nos acompanham. Bruno, na última terça-feira, dia 28 de outubro, foi celebrado o Dia do Servidor Público. Conta pra gente o que é um servidor público e qual o seu papel na sociedade. Olha, o servidor público ele é fundamental para qualquer sociedade que atende, que presta serviço para o povo. Não tem como a gente ter serviços públicos, não tem como a gente ter as políticas públicas, a gente não tem como ter educação, a gente não tem como ter saúde, não tem como ter assistência, se não tiver quem faz esse serviço. E quem faz o serviço é um servidor, uma servidora pública, né? Que no caso do Brasil, vem aí a partir de 1988, têm carreiras estabelecidas e são admitidos através do concurso público, que é uma forma de ingresso no serviço que vai garantir ali que aquela pessoa ela não seja vinculada diretamente a uma determinada gestão, ela não seja vinculada a um interesse específico, mas é um servidor que permanece naquele serviço para ser alguém que trabalha como Estado, né? Quando a gente fala de política, a gente fala de políticas públicas, a gente fala de política de governo e política de Estado. Os servidores públicos são uma política de Estado, ou seja, independente do governo que vier, eles vão estar lá fazendo o trabalho e dando o atendimento à população que precisa do serviço. Então, Bruno, sendo servidores de carreira, né, de Estado, que não servem a uma gestão, e sim ao país, eles contribuem para a manutenção da democracia, né? Então, o que a gente colocava aqui, por exemplo, é a questão da continuidade da prestação do serviço. Uma pessoa que trabalha na educação, ela vai ter como sentido ali que ela vai ficar prestando aquele serviço, que ela foi formada para aquilo, que ela passou no concurso, ela precisou necessariamente estudar, foi exigido dela esse estudo e ela se preparou tecnicamente para prestar, para fazer aquela função. Nesse sentido, ela vai garantir que a gente tenha uma permanência, né, continuada dessa prestação de serviço com avaliação do que ela está fazendo. Obviamente, ao longo do tempo, ela vai melhorando aquilo ali, porque ela vai entendendo melhor do serviço, vai se especializando na prestação daquele serviço e vai fortalecer o atendimento às pessoas, né? Nesse sentido, ela tem como obrigação, por estar nessa situação de permanência, não escolher a quem ela vai atender. Então, como ela não é uma pessoa que foi colocada por um determinado governo, ela não vai, por exemplo, né, ela não tem como tarefa atender apenas o grupo político que a favoreceu, por favorecer exemplo. alguém ou desfavorecer Isso. alguém. Ela vai atender a todos, ela vai atender a situação e ela vai atender a oposição, ela vai atender aqueles que sejam de qualquer tipo de religião, por exemplo, de qualquer ideologia política, ela está ali para prestar aquele serviço, porque o compromisso dela no concurso e o compromisso dela com essa carreira foi exatamente de atender a quem quer que seja, né, e de forma continuada. Não é uma coisa que ela está ali propícia a, por exemplo, ser retirada, né, do serviço. Ela está de forma permanente exatamente para poder dar continuidade ao serviço e também para cumprir a legislação e fazer com que essa legislação também seja cumprida. No caso, se ela tem uma chefia, né, um superior
que veio indicado, por exemplo, por aquele governo que está lá momentaneamente, e esse superior quer que ela descumpra a legislação, enquanto servidor público, a obrigação dela é dizer à chefia dela que ela não vai descumprir a legislação e vai cumprir aquilo que está estabelecido. Bruno, a reforma administrativa, mais uma, né, reforma, está em discussão no Congresso Nacional. Em linhas gerais e em poucas palavras, como essa proposta pode impactar a vida de quem está nos acompanhando? Então, a gente precisa ter um serviço público que seja de qualidade. E para isso a gente tem que ter investimento público, a gente tem que ter mais serviço. Se você perguntar a qualquer pessoa na sociedade o que ela acha do serviço, ela nunca vai dizer que está sobrando serviço. Por exemplo, atendimento de saúde. Se a gente perguntar à população, vocês acham que tem suficiente? Todo mundo vai dizer que não, que é pouco. Então, o serviço público ele precisa de mais investimento. Precisa de mais dinheiro colocado, de mais profissionais. Então, a ideia da reforma administrativa é a possibilidade de entregar o serviço público para o setor privado. Então, por exemplo, uma escola, ela poderá ser entregue para uma empresa administrar e não mais os próprios profissionais que estão dentro dela administrarem, né? E esse dinheiro, esse recurso público, no lugar de ser investido lá na escola, passa agora a ser pago para essa empresa. Ela vai possibilitar que a gente tenha o fim da estabilidade do servidor, e aí implicando em tudo que a gente já colocou antes aqui, né? A fragilidade, a ameaça constante e o descumprimento do próprio papel desse servidor, porque no momento que você não tem estabilidade, você fica com medo de reagir e de se colocar, num caso de ilicitude, no caso de desvio de recurso ou de descumprimento da legislação, esse servidor não vai ter coragem de fazer uma denúncia sobre o que está acontecendo. Ok, Bruno. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com Extra Classe TV. Paulo Freire ensinou que a educação tem que ser prioridade, mas Paulinho Freire mantém 60% de perdas salariais e paga o pior salário aos educadores municipais, enquanto recebe o melhor salário de prefeito do país. Paulo Freire ensinou que os educadores merecem respeito, mas Paulinho Freire permite o assédio moral contra os educadores. Paulo Freire ensinou, mas Paulinho Freire não quis aprender. Cinti RN. Estamos de volta com Extra Classe TV, o programa do Cinti RN em defesa da educação pública. Qual o papel do servidor público na sociedade e por que ele é tão atacado? Esse é o tema da entrevista de hoje com o professor Bruno Vital, que coordena o Cinti RN. Bruno, os servidores públicos, né, são vítimas de generalizações, né? Muita gente, há uma crença popular, né, o senso comum, de que eles são incompetentes, privilegiados e corruptos. Por que, né, vocês, profissionais, são vítimas disso e por que essa opinião é equivocada? Então, primeiro porque os servidores públicos vivem uma campanha massiva da imprensa, né, de forma geral, dizendo que ganham muito, etc., exatamente porque tem essa intenção de demissão dos servidores públicos, de redução do número de servidores públicos, porque isso é benéfico para as empresas, né, para o setor empresarial. Em que sentido, né, isso se acontece esse benefício? Acontece no momento em que, por exemplo, você cria a possibilidade de dar a gestão de uma escola e a gestão dos servidores de uma escola para um grupo empresarial. E a gente sabe que nessa gestão, inclusive, nós temos uma indicação forte política envolvida no processo, né? Porque os governantes eles fazem o acordo com a empresa e vão indicando quem eles acharem melhor. Então, eles botam as pessoas deles para trabalhar, dão os empregos às pessoas que eles querem dar para poder beneficiar a si mesmo e fazer disso, inclusive, um espaço de interferência eleitoral. Né? Nós vimos isso, inclusive, nas últimas eleições aqui no Estado, tem ação de investigação do Ministério Público nesse sentido. Então, a ideia de diminuir, esse discurso de que o servidor tem que ser demitido, que o servidor não faz nada, que o servidor não é necessário, é exatamente para poder abrir espaço nesse orçamento público para que empresas possam se utilizar do orçamento, receber esse orçamento, para que possa ser feita, né, a indicação política mesmo das pessoas que vão estar ocupando os cargos públicos e também para, muitas vezes, facilitar aquilo que os servidores públicos impedem, que é exatamente os processos de corrupção
ou de condução incorreta de uma determinada política pública. Os servidores eles conseguem fazer a intervenção e dizer, não, eu não vou fazer isso porque a legislação ela não me autoriza a fazer isso. E aí isso chateia também inclusive os servidores eles podem fazer greve, né? Isso. Além disso, tem o movimento, a organização dos servidores públicos, né? E as reivindicações que os servidores conseguem promover, e o debate que eles conseguem promover na sociedade em relação aos seus próprios direitos. Bruno, 2026 é um ano eleitoral. De que forma a escolha dos candidatos impacta a realidade de quem utiliza os serviços públicos, né? Muita gente que está nos acompanhando. E, nesse processo, qual o papel dos sindicatos na defesa dos servidores públicos? A gente observa que hoje o Congresso Nacional, os nossos deputados federais, eles estão discutindo uma reforma administrativa, uma reforma que, como a gente colocou aqui, ela vai reduzir a prestação dos serviços públicos. Então, é um momento de nós observarmos quem se posiciona do lado dos serviços públicos, do lado da população, da prestação desse serviço e quem é que se coloca de forma contrária aos serviços públicos, para que a gente possa fazer as escolhas mais acertadas, né? Não considerar apenas uma determinada emenda, porque hoje em dia virou um certo festival de emendas. Mandei uma emenda para o município tal, manda uma emenda para o município tal, mas vota contra todo o serviço público daquele município, sobre o funcionamento, contra o funcionamento de todo o serviço daquele município. E respondendo, Denô, a segunda parte da pergunta, os sindicatos, eles, no caso dos sindicatos dos servidores públicos, eles têm a função de todos os dias fazer a defesa dos servidores, das servidoras, buscar ampliar o serviço público, né? Lutar por concurso público, lutar para garantir uma carreira que seja atrativa, porque é importante que a gente tenha profissionais que queiram fazer a tarefa a que foram designados. No caso dos professores, no caso dos funcionários, nós precisamos lutar para que eles queiram permanecer na profissão, que eles não precisem acumular 2 empregos, 3 empregos, né, e possam se dedicar a esse serviço público exatamente para garantir que o serviço seja melhor prestado por essas pessoas, que as pessoas queiram se qualificar também para a prestação do serviço, que elas tenham possibilidade de estudar, de ampliar o conhecimento e prestar um serviço cada vez melhor. Então, os sindicatos defendem os servidores, defendem o serviço, a prestação do serviço, entendendo a função democrática que esse serviço representa e a função de garantia de direitos para a população, garantia do acesso à cidadania, porque ter cidadania não é apenas votar, é ter direito a usufruir daquilo que aquele país, que aquela cidade, que aquele estado podem oferecer e a riqueza que eles acumulam a partir do nosso trabalho. Nós trabalhamos, né, a sociedade toda trabalha, produz riqueza, essa riqueza precisa ser voltada para as pessoas em forma de benefício e o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao transporte, direito ao lazer, são formas da gente poder usufruir dessa riqueza que a gente produz, né, na prática e garantir a nossa cidadania. Bruno, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV de hoje. Obrigado, Denô, obrigado a todas e todos que nos acompanharam pela paciência e atenção. Fique agora com as notícias da semana. O SinterRN produziu um vídeo para homenagear os servidores públicos na passagem da sua data comemorativa. A peça publicitária foi veiculada nas redes do sindicato e em 2 canais de televisão aberta do Rio Grande do Norte. O vídeo exalta a importância desses profissionais que até hoje sofrem com falta de valorização e reconhecimento, mas também comemora a conquista do plano de carreira do segmento. Confira. O SinterRN reconhece e valoriza as servidoras e os servidores públicos. São eles que acolhem, protegem, alimentam, higienizam e organizam o ambiente escolar. Apesar dessa importância, ainda precisam de muita luta para conquistar aquilo que merecem. É o caso do recente plano de carreira, que levou 2 décadas para ser conquistado. Comemorar essa conquista é provar que a luta vale a pena. 28 de outubro, Dia do Servidor Público, SinterRN. E o programa Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SinterRN em defesa da educação pública. Até lá!